Então vamos lá, para João 6, a gente vai ler o verso 1 ao verso 15. Bem? Todo mundo encontrou? Então vamos lá, João 6, verso 1 ao verso 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para aprender de ti, Senhor. Aprender da tua palavra, aprender com o teu Espírito, Senhor, e sermos ministrados. Pai, que o Senhor edifique o teu corpo aqui nesta noite, que haja edificação da igreja aqui, através da tua obra, através do teu agir, através da tua ação sobre as nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus, para o louvor e para a glória do teu nome. Como homens, consagramos ao Senhor esse tempo para ouvir a tua voz, para sermos ministrados pelo Senhor. Então pedimos que o Senhor venha repreender todo mal, toda ação contrária à tua obra, ao teu querer sobre as nossas vidas. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, João disse no capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esta é a visão, é o entendimento de João a respeito de Jesus, quando Jesus se faz carne, quando o verbo se fez carne. Para João, Jesus, o verbo, habitou entre os homens, se fez carne, cheio de graça e de verdade. Essa é a ótica de João com respeito ao Evangelho. Todo o Evangelho de João tem esta lente. A gente vê Jesus cheio de graça e de verdade. O que a gente tem aqui hoje é um trecho, parte dessa revelação de João. Aqui com certeza mais um relato sobre o Senhor habitando entre os homens, cheio de graça e de verdade. Vamos dar uma lida de novo no verso 1 e no verso 2. Diz assim a palavra: atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Repara só, esse momento da vida de João, de Jesus, que João está relatando, já havia aqui uma multidão numerosa, seguindo a Jesus. O texto aí diz que Jesus, atravessando ali o mar da Galileia, seguia-o numerosa multidão, não era uma multidão, era uma multidão numerosa, Nesse momento já tinha muita gente, o quê? Seguindo os passos de Jesus. Agora reparem só, eu vou pedir para vocês guardarem isso. Olha o que o texto diz. Seguiam, no verso 2, numerosa multidão, porque, olha só, tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Isso aqui é um relato, Essa multidão que seguia Jesus, seguia-o porque tinham visto sinais
né, quando Jesus curou os enfermos. Você lembra? A gente viu sábado passado, né, um desses enfermos que Jesus curou. Bom, vamos seguir. Olha só, verso 5. Então diz aí: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Note que Jesus percebe, né? Jesus nota, vê a grande multidão, né? Essa numerosa multidão seguindo, né? Que vinha ter com ele, diz a palavra aí. Jesus percebe isso, então vendo, né? Notando aquela grande multidão vindo ter com ele, Jesus diz a um dos seus discípulos, Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Essa pergunta de Jesus ela é interessante, né? Vamos pensar um pouco sobre ela. O que tem relação com o que Jesus está vendo, ao que está acontecendo ali naquele momento, né? Jesus vê uma grande multidão seguindo, certo? Está aí a palavra dizendo que já tinha uma multidão seguindo, e Jesus nota, vê, erguendo os olhos e vendo, né, aquela grande multidão. Então Jesus pergunta, né? Vendo a multidão, Jesus pergunta: onde compraremos pães para lhes dar a comer? O que a gente pode extrair dessa pergunta? Essa pergunta demonstra que Jesus nota algo relacionado às necessidades humanas. Quando Jesus nota, né, aqueles que o seguem ali naquele momento, né, o que acontece? Ele percebe, ele nota o quê? Uma necessidade naquela multidão. Jesus tem uma multidão seguindo, e quando ele olha para essa multidão, o que ele vê? Ele vê uma necessidade. Então, vendo aquela necessidade, ele pergunta para um dos seus: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Havia uma multidão seguindo a Jesus. E essa multidão precisava do quê? Comer. Essa multidão precisava de pães para comer. Quando Jesus olha aquela multidão, naquele momento, ele nota o que nela? Uma necessidade. E a necessidade de pães. É Jesus quem nota isso. No relato, é Jesus quem dá esse passo, não é verdade? Isso não vem dos discípulos, nem mesmo da multidão. É Jesus quem vê, erguendo os olhos, viu Jesus, a multidão. E ao ver a multidão, ele diz: onde vamos comprar pães para essa grande multidão? Agora note só, verso 6 diz assim: mas Jesus, né? Está falando de Jesus, dizia isto para experimentar a Felipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus se aproveita daquela ocasião, daquela necessidade notada, né, entre a multidão, para experimentar, né, para provar, para testar um dos seus discípulos, a Felipe. Jesus bem sabia, diz o texto, né, o que estava para fazer, mas queria saber também como seus discípulos reagiriam àquela situação. Jesus olha a multidão, Jesus nota a necessidade na multidão, volta para um dos seus discípulos e faz uma pergunta a ele, com a intenção de testá-lo, de prová-lo, de experimentá-lo. Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas diz o texto que Jesus já sabia muito bem o que ia fazer. Ele sabia o que ia fazer. Ele queria saber o que os discípulos fariam, né? Qual é a reação do seu discípulo? Essa pergunta, né, é para demonstrar a reação do discípulo dele em relação àquela necessidade, em relação àquela multidão. Agora, olha só, verso 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Qual é a reação aqui do discípulo? O discípulo reage de que maneira àquela pergunta relacionada à multidão e à necessidade daquela multidão? O discípulo vê o quê? Um outro problema. Qual que é o problema? Ele racionaliza o problema.
O problema lá, para o discípulo, não era só a falta de pão, mas era a falta de pão e a falta de dinheiro para comprar pão. Como também não tinha dinheiro para comprar pão. Dinheiro, né? Porque ele fala, não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um comer um pedaço, ele diz, de tamanha gente. Só para você ter uma ideia, naquela época, um denário podia comprar cerca de 8 quilos de pães. Um denário. Um denário, 8 quilos de pães. Ou seja, Filipe estava dizendo que mesmo se ele tivesse dinheiro para comprar 1.600 quilos de pães, ou seja, 8 quilos vezes 200 denários, ainda assim não seria suficiente para resolver o problema, a necessidade daquela multidão. Um outro discípulo reagiu assim, não Filipe. Verso 8 e 9. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora olha só, mas que é isto para tanta gente? O que André responde, parafraseando, é como se ele dissesse assim: o que temos aí não dá para nada. Olha só o que nós temos aí. Um rapazinho com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Nada. Né? Um diz assim, não temos dinheiro. E o outro diz, o que nós temos não dá para nada. É assim que os discípulos reagem, né, ao notarem também o problema na multidão. O problema que Jesus já tinha notado. Vamos lá. Então vamos lá. Jesus está diante da seguinte situação. Uma enorme multidão, né? Uma numerosa multidão seguindo, e uma enorme multidão com uma grande necessidade, né? Eles não tinham o que comer, eles precisavam de algo para comer, eles precisavam de pães para comer. Essa é a situação, o quadro da multidão. Seus discípulos, ao olharem para a situação, veem e enxergam mais problema ainda. A falta de dinheiro, a falta de recursos e a impossibilidade diante do problema. O que nós temos aí não dá para nada. É assim que eles reagem ao problema. Por onde olhavam, viam somente que não seria possível lidar com aquele problema. O que nós temos aí não dá para nada. Mesmo se eu tivesse, um deles diz, 200 denários, dinheiro para comprar 1.600 quilos de pães, ainda assim a gente não ia resolver esse problema. Ou seja, esse problema é impossível. Assim que a gente olha, né? É assim que a gente reage muitas vezes. Olha para os nossos problemas dessa forma. A gente reage exatamente assim. A gente vê mais problema ainda. Jesus viu o problema, mas viu uma eles necessidade. já tinham uma solução, né? Eles já viram mais. Eles já viram a coisa com mais gravidade. A gente reage exatamente assim, muitas e muitas vezes. Repetidas e repetidas vezes. Por que Jesus queria experimentá-los? Porque Jesus precisava trabalhar neles. E assim também conosco. Por que nós somos provados muitas vezes? Por que nós somos experimentados muitas vezes? Por que nós somos testados? A nossa fé, a gente canta, né? Nossa fé é provada, nossa fé é testada. Por quê? Porque precisamos ser também trabalhados pelo Senhor. Porque nós precisamos também, talvez, enxergar diferente. Talvez como o Senhor, ter fé, confiança, olhar diferente a situação. Enxergar diferente a situação. Né? Eles enxergavam assim a situação. E Deus talvez quisesse, provavelmente queria trabalhar muito isso na vida dos discípulos. Bom, o verso 10 diz assim: disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil pessoas. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Olha só, Jesus tomou aqueles poucos pães, aqueles peixinhos e aqueles pães daquele rapaz e começou a distribuir
né, naquela multidão, quase 5.000 pessoas. Diz a palavra que Jesus distribuía quanto eles queriam, até ficarem fartos. Olha só, verso 12 e 13 diz: quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Depois de fartos, ainda sobrou 12 cestos cheios de pães dos 5 pãezinhos que aquele rapaz tinha. Relembrando o que João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como da unigênito do Pai. O que nós estamos vendo aqui é uma incrível demonstração deste Jesus, deste Verbo cheio de graça. Né? Graça com a multidão, graça com Filipe, graça com André, graça com os discípulos, graça com aquele rapaz. De 5 pães e 2 peixinhos, Jesus aproximadamente alimentou 5.000 pessoas. E alimentou quanto eles queriam. Essa expressão é muito importante, eu vou pedir para você gravar. O quanto estes homens queriam, diz o verso 11. Quanto queriam? E o verso 12 diz: ficaram fartos de 2 peixinhos e 5 pãezinhos. Uma multidão comeu o quanto queria e ficou farto. E ainda os discípulos encheram 12 cestos de pães para levar para casa. Essa é a matemática da graça em Jesus. Aqui há uma matemática da graça. De poucos pãezinhos e peixinhos, de 5 pãezinhos e 2 peixinhos, uma multidão farta, e os discípulos levando os cestos cheios para casa. De curiosidade aqui, resolvi fazer as contas comparando aí os 1.600 quilos de pão, levando em consideração aí o pãozinho francês de 50 gramas. Dá 32 mil pãezinhos. Se ele calculando aí, então assim, eu imagino que pelo menos 15 mil pãezinhos aí Jesus acabou multiplicando daqueles 5 que tinha. Se você está falando de uma multidão de 5.000 pessoas e 5.000 pessoas comendo pães, se fartando, cada pessoa comeu aproximadamente quantos pães? 2, 3, 4, farto, né? Farto, quanto queriam? 15 mil a 20 mil pães aí, a multiplicação. De 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E tinha o peixe ainda, né? Não Pão. É. Ou seja, aqui você vê a matemática da graça, o quanto Jesus de fato foi, né? Foi no sentido de habitou entre nós, né? Quando ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, né? Aqui há uma manifestação desta graça, né? Um discípulo que estava vendo um outro problema, um outro que também estava vendo um outro problema, uma multidão cheia de necessidade, e Jesus fazendo esta matemática. Manifestando assim a sua graça. Agora, mais uma vez, note bem o que acontece a seguir. Verso 14 diz aí: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha só. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, né? Olha só, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Guarde o que esses homens viram. Eles viram o quê? O sinal, né? Diz o texto que vendo os homens o sinal que Jesus fizera, disseram então que Jesus era verdadeiramente o profeta. Eles viram o sinal e aí eles disseram: é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então Jesus no verso 15, sabendo pois Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei,
retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, até agora nós falamos do quê? De Jesus manifestando a graça. Jesus revelando graça. Há uma matemática, divina e bendita da graça aqui. A graça, ela é, Paulo diz, superabundante. A graça em Cristo, ela é maravilhosa, ela é exuberante, ela é tremenda. Aqui a gente vê a manifestação da graça. Agora, João disse que Jesus veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vamos falar um pouco sobre a verdade, porque ele também se manifesta cheio de verdade. Vou pedir para alguém ler do verso 22 ao verso 40. Você consegue? Alguém consegue? É muito? Senão a gente vai... Se alguém, por favor, então. 22 ao 40. No dia seguinte, a multidão ficara do outro lado do mar, notou que ele não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcava nele com seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graça. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, como chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu vos disse que, embora tenhais visto, não creis. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, então a gente viu aqui, Jesus manifestando de maneira maravilhosa a sua graça e a sua misericórdia em meio a uma multidão, não é verdade? Relacionando aos seus discípulos, relacionando a todos que estavam próximos. Jesus, cheio de graça, fez o que fez aqui, este milagre, multiplicando os pães, multiplicando os peixes. E comeram o que queriam, e se fartaram, e ainda levaram cestos cheios para casa. Diz a palavra que no dia seguinte, olha como é rápido o negócio. No dia seguinte, foram dormir fartos lá, Foram dormir cheio, barriga cheia, tal. No dia seguinte, irmãos, a multidão partiu à procura de Jesus. E aí, verso 25. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Irmãos, João disse: Jesus veio cheio de graça e de verdade. Eis a primeira verdade sobre aquela multidão. Verso 26, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha que interessante, irmãos. No verso 2 diz que seguia a numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia.
Verso 2 diz que seguiam porque tinham visto sinais. Olha só, já Jesus disse assim: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Repara só, a primeira verdade sobre aquela multidão era que seguiam a Jesus não porque tinham visto sinais, mas sim porque haviam se fartado dos pães. Ou seja, seguiam a Jesus buscando o quê? Os próprios interesses. Fartar, amigo. Seguiam a Jesus buscando se fartarem, buscando fartura, fartarem-se em suas necessidades. Jesus disse: não é porque tem visto sinais que vós me procurais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Com certeza é por isso que Jesus deu a eles os pães e os peixes o quanto queriam. Porque eles queriam se fartar. Então deu a eles o que eles queriam. Até ficarem fartos. Aqui um detalhe da graça. Na graça de Jesus, Jesus recebe as pessoas do jeito que elas estão. Elas chegam a Jesus, elas se aproximam de Jesus e Jesus recebe as pessoas do jeito que elas estão. Elas queriam se fartar. E Jesus fartou. Ou seja, a graça em Jesus recebe ao homem do jeito que ele está. É assim que a graça recebe. Eles queriam se fartar, então Jesus recebe aquela multidão, percebe aquilo e faz a fartura. Concede a fartura. A graça em Jesus revela a misericórdia, a compaixão e o amor do Senhor, porque recebe do jeito que está. A graça faz isso. Ela recebe nós do jeito que nós estamos. Direto na necessidade, né? Porque ele identificou uma necessidade. Identificou uma necessidade, né? E aí a graça agiu diretamente na necessidade. E identificou também a razão, né? Ele fala, não é porque vocês viram sinais, mas é porque vocês queriam se fartar. Ele identifica também, né? Exatamente. Ou seja, a graça recebe o homem do jeito que está. Já a verdade, veja só. Diante dessa primeira verdade da multidão, Jesus disse, verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ou seja, a graça recebe e recebe do jeito que está. Já a verdade, o que acontece? A verdade propõe um outro rumo. Repara só, irmãos, aquela multidão queria fartura e eles se fartaram e Jesus recebe eles do jeito que eles estavam. Já a verdade entra na história para propor àquela multidão que queria fartura um novo rumo. É exatamente assim que Jesus faz. E por isso João disse, ele veio cheio de graça e de verdade. A multidão veio para se fartar de pães. Jesus, na verdade, disse a eles, trabalhai não pela comida que perece. Ou seja, se esforçai, né? Esse trabalhar aí está relacionado ao esforço, a essa busca que eles tiveram. Se você reparar, né, no meio dessa história, tem um episódio onde Jesus e os discípulos, dentro de uma tempestade, né, Jesus faz um outro sinal, andando sobre as águas e tudo mais. A multidão, no dia seguinte, ficou que nem louco procurando Jesus. Não está Jesus, e foram para um lado, foram para o outro, foram para o outro. E quando encontraram, perguntaram para Jesus, né, quando que chegastes aqui? Jesus disse, trabalhai pela comida que não perece.
Ou seja, eles tinham feito um esforço tremendo, né? Mas Jesus disse, mas isso não é porque vocês viram os sinais, é porque vocês comeram e se fartaram. Ou seja, na verdade, Jesus propõe um novo rumo, uma nova vida, uma nova direção para aquela multidão. Trabalhar não pelo que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna. A graça recebe, a verdade esclarece. A verdade, mostra o rumo, a verdade liberta, a verdade dá a direção do Senhor. A graça atrai, a graça é acolhedora, a graça é misericordiosa, a graça é demonstração de amor e a verdade é o rumo. A verdade é a direção, a verdade é o caminho. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quando ele falou sobre caminho e vida, ele falou sobre verdade. Percebe isso, irmãos? Como a graça e a verdade sempre andam juntas em Jesus? Vamos continuar. Verso 28 diz assim, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Eu acho esse texto sensacional. Repara só, note só que depois que Jesus diz a eles, sobre trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, aqueles homens disseram a Jesus, que faremos para realizar as obras de Deus? Isso é extraordinário. Note que no entendimento dos homens, olha só que interessante, trabalhar para as coisas que subsistem para a vida eterna é realizar as obras de Deus. Isso na cabeça deles. Isso na cabeça dos homens. É como se dissessem, bom, já que Jesus disse para a gente trabalhar para as coisas da vida eterna, vamos realizar as obras de Deus. Então pergunto, o que faremos para realizar as obras de Deus? O que vocês acham disso? Pensem e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Pense e a gente já fala sobre isso daqui a pouquinho. Respondeu-lhes Jesus, verso 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Em sua resposta, é como se Jesus dissesse assim, querem realizar as obras de Deus? Então creiam naquele que por ele foi enviado. Agora preste atenção, toda essa discussão levanta a segunda verdade sobre a multidão. Verso 30. Então disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha o que aquela multidão no dia seguinte disse para Jesus. Irmãos, qual é a segunda verdade daquela multidão? No verso 2 diz, seguiam numerosa multidão porque tinham visto sinais. No verso 14 diz, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é o profeta que devia vir ao mundo. Já no verso 30 diz, a multidão diz, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? A segunda verdade é que já tinham visto muitos sinais, mas mesmo assim não acreditavam em Jesus. Era um bando de interesseiros. Incrédulo. Só queria saber do pão. Irmãos, aquela multidão, depois de ter visto sinais que Jesus fazia na cura dos enfermos, depois de ter visto o sinal da multiplicação dos pães, aquela multidão disse a Jesus, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eu acho incrível a incredulidade do homem, muitas vezes. É impressionante como a incredulidade ela é brutal, né? E a gente vê tudo isso hoje. Como ele esquece fácil. No dia seguinte, né?
Que mais esses homens precisavam ver, irmãos, para crer em Jesus, eu pergunto? Jesus já tinha transformado água em vinho, Jesus já tinha no templo feito muitos sinais, Jesus já tinha curado a filha de um oficial do rei, já tinha curado um paralítico doente há 38 anos, já tinha multiplicado os pães, já tinha multiplicado os peixes, eles mesmos já tinham se fartado, já tinham andado sobre as águas. Que mais estes homens precisavam ver? É engraçado que no versículo 2 ele falou: a seguia numerosa multidão porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Já tinha curado. E no verso 14 fala assim, vendo eles o sinal, ou seja, há duas constatações, pelo menos, de que eles viram sinais. Deles próprios. Né? Já no verso 30 ele fala, que sinal você vai fazer para a gente ver e crer em você? E ainda fala, né, que os pais deles comeram maná do céu. Fora isso, né? Fora isso, muito bem colocado isso aí. O que mais esses homens precisavam ver? Que feito eles ainda esperavam ver para crer? Será que nós também somos assim, irmãos? Com certeza. Sim. Misericórdia, né? Misericórdia. Aqui uma reflexão que eu acho muito pertinente. Os homens seguirão o que for quando quiserem simplesmente se fartarem. Não importa se creem ou se não creem, se vem em Deus ou se não vem, se tem verdade ou se não tem. Quando a intenção é se fartar, não importa, o que importa é se fartar. E se fartar das coisas que perecem. Eles nem sequer criam. Eles só estavam interessados no que estava vindo para eles. Ou seja, quando a intenção é se fartar, vão seguir o que quiserem. Desta forma, o rei que eles queriam lá levantar não era Jesus e não era a verdade, e nem mesmo a graça, era se fartar. Deu para entender? Se tirar a fartura, acaba o rei. Nem queria, né? Quando Jesus começa a falar de trabalhar para as coisas que não perecem, acaba o Acabou a festa. rei. No dia seguinte, acaba o rei. Bom, tem mais, hein? A terceira verdade sobre a multidão. Disseram ainda a Jesus, verso 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Eu pergunto, qual é a terceira verdade sobre a multidão? A terceira verdade é que aqueles homens já haviam se fartado de pães, mas nunca do verdadeiro pão do céu. A verdade é que aqueles homens estavam fartos de pães, pães que perecem, mas do pão que subsiste para a vida eterna, do pão da vida, que é Jesus, estes homens sequer criam. Viam, mas não criam. A terceira verdade é que aquela multidão já havia se fartado das coisas que perecem, mas ainda tinham fome, mas ainda tinham sede, porque Jesus disse, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Aquele pão que eles comeram, no dia seguinte já estavam correndo atrás.
Deu para entender? Mas Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem crer em mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. A verdade é que a multidão, embora já farta de coisas que perecem, não tinham o pão da vida. A verdade é que a multidão, embora já farta dos pães que perecem, eram incrédulos. A verdade é que a multidão, embora já farta, seu interesse se resumia nas coisas que perecem. A verdade é que a multidão, embora já farta, embora tenham visto sinais, não criam em Jesus. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Irmãos, o que é o pão que subsiste para a vida eterna que eu perguntei para vocês lá? São as obras de Deus? Quando Jesus falou trabalhai, né? Não para o pão que perece, mas para a comida que subsiste para a vida eterna. E aí eles perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Não são. Aquilo que Jesus está falando, né, sobre o pão que subsiste para a vida eterna, irmãos, não são suas obras. É Ele. É Ele. O verdadeiro pão que vem do céu, o pão da vida, aquele que, se alguém comer, não terá mais fome. Aquele que, se alguém comer, será verdadeiramente farto. Jesus está falando, não é de obra. A prioridade não são as obras. A prioridade é Ele. O foco não era tirar de um pão para ir para outro pãozinho aqui. Era tirar de um pãozinho aqui para ir para um pão aqui. A coisa estava assim. Tinha que virar para cá. Entendeu? A ótica aqui é uma transformação do horizontal para o vertical. E esse vertical tem um nome, né? Ele para onde? No pão da vida, que é Jesus. Bom, terceira verdade, então, é que esses homens, embora fartos, ainda não tinham comido, experimentado, daquele pão que de fato farta o homem, que é Jesus, o pão da vida. Bom, tem um outro trecho aqui que eu vou só ressaltar alguns pontos. Do verso 41 ao 59, a gente vê aqui um discurso de Jesus extraordinário, que só esse trecho aqui daria um outro estudo, daria uma outra pregação. Eu não vou entrar nisso, porque é a verdade sobre o pão que desceu do céu. E essa verdade é extremamente profunda. Esse pão da vida, do verso 41 ao 59, há muito sobre esse pão da vida. Eu vou só correr aqui alguns textos para a gente destacar algumas coisas aqui, mas eu não vou entrar a fundo nesse texto. Aí, se você quiser, você pode ir em casa. Tá? Eis aqui a verdade sobre o pão que desceu do céu, do pão da vida. Verso 46 diz assim: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse o tem visto. Verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Verso 49. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Verso 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Esse é o pão do céu, irmãos, presta atenção. Para que todo o que dele comer não pereça. Tem que comer o pão. Não basta saber que ele é o pão. Tem que comer o pão. Eles podiam até estar sabendo já, mas precisava ainda comer. Verso 51.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Repara que essa fé no pão é uma fé muito relacional. Não basta crer, eu tenho que comer. E se eu não comer... Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Verso 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Verso 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Há o ditado aí que nós somos o que nós... A gente tem essa experiência espiritual com o Senhor também. Que ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Repara que esse pão do céu, esse pão da vida, né, é para se comer para que ele esteja em nós. E nós nele. Jesus aqui, por isso que eu não vou entrar a fundo hoje nisso. Né? Ele está falando aqui da união com Cristo, a união celestial com Cristo. Salvação envolve união celestial com Cristo. Tem que estar unido. Por isso que ele fala, quem comer. Não é aquele pão, né? É este pão. Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim. Olha isso. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Verso 58. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Eu gosto muito dessa expressão, em nada semelhante àquele pão que os vossos pais comeram. Em nada semelhante. Nada semelhante. Jesus aqui declara a verdade da verdadeira comida, do pão da vida, do pão do céu. E este pão do céu, ele ressalta várias vezes, quem dele comer, quem dele experimentar, quem dele se alimentar, por ele viverá. Porque se não comer, porque se não se alimentar, morrerá, perecerá. Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aqui, irmãos, então, é a verdade sobre o pão da vida. Bom, para a gente finalizar, vimos a verdade daquela multidão, vimos a verdade do pão do céu rapidamente, agora precisamos ver a verdade de muitos e a verdade de poucos. Olha só, a verdade de muitos, João capítulo 6, versos 60 ao verso 66, eu vou ler. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o sinal, o Filho do Homem, subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio, olha só, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos, olha só, tenho dito,
Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com eles. A verdade de muitos, irmãos, a verdade de muitos, ele diz assim: tendo ouvido tais palavras, aquele discurso de Jesus, sobre o pão da vida, sobre comer da carne e beber do sangue, sobre ele ser o pão da vida que desceu do céu, sobre trabalhar pelas coisas que subsistem para a vida eterna e não para as coisas que perecem. Tendo ouvido tais palavras, diz a palavra, que disseram: duro esse discurso, quem o pode ouvir? É duro mesmo. Verso 66 diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos, diante da verdade, acham duro o discurso. Muitos, diante da verdade, abandonam e já não andam mais com Jesus. Mesmo depois da graça, hein? Mesmo depois de ter experimentado da graça. Diz a palavra aí que eram muitos dos seus discípulos. Mas aí na hora que vai escutar a verdade. Muitos que haviam se fartado, né? Quase 5.000 pessoas, daquelas quase 5.000 pessoas, muitos, diz a palavra, muitos abandonaram e já não andavam mais com ele. Muitos que haviam se fartado, o quanto queriam. Vou repetir. Haviam se fartado o quanto queriam. Estes, muitos abandonaram a Jesus. Esta é a verdade de muitos. Esta é a verdade de muitos. Tá triste, velho. Não entra a verdade nisso, né? Esta é a verdade de muitos. Quando o papo vai para comer, permanecer, eu nele, vós em mim, eu em vós, trabalhar pelo que não perece, que não é obra, é o Senhor. Ele está colocando Ele no centro da história da vida das pessoas. Esse trabalhar pelo que não perece não são as obras, Ele é quem não perece. Então Ele põe Ele no centro do esforço humano, no centro da dedicação humana, no centro da vocação humana, da busca humana, da perseguição humana. Ele bota Ele no centro da história. Só que muitos o abandonaram, dizendo: duro esse discurso. E já não andavam mais com ele. Bom, para acabar, a verdade de poucos. Tem a verdade de muitos e a verdade de poucos. Verso 67 ao verso 71. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Não é um profeta, é o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a ele, a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, olha só que interessante. De aproximadamente 5.000 pessoas que se fartaram, o quanto queriam, poucos, menos que 12,
Menos que 12. Poucos. Jesus disse a estes poucos: porventura quereis também vós outros retirai-vos? E estes poucos responderam: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Verso 69 diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Poucos diante da verdade não se retiram. Poucos diante da verdade não abandonam. Poucos diante da verdade dizem: tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Poucos, naquele caso, 11, porque um dos 12 era diabo, diz a palavra. Nós imaginamos uma multidão de 5.000, 12. 11. É muita gente indo embora. Interessante, né? Se você vê a ótica de João é interessante porque ele pega, os exemplos que ele pega para relatar no seu evangelho são exemplos para relatar o que ele tinha dito na introdução do seu livro. Ele disse assim na introdução do seu livro. Olha só. Quando ele fala sobre o verbo. Verso 10 do capítulo 1. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Não conheceu o verbo. A verdade. A palavra. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Os exemplos que João pega aqui é para exemplificar exatamente os que não receberam e os que receberam. O verbo. O verbo, esse que desceu do céu, esse que é o pão da vida, esse que subsiste para a vida eterna. Bom, irmãos, a pergunta que não quer calar é, você já sabe, diante da verdade, estaremos entre os muitos ou entre os poucos? Eu espero estar entre os poucos. A verdade é que podemos estar entre os muitos se só queremos se fartar. E entre os poucos se de fato temos crido e conhecido que Ele é o Santo de Deus. Poucos de fato, vou dizer para vocês em verdade, se fartarão. Lembre-se o que João disse. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque as palavras que o Senhor tem nos dito, elas são espírito e são vida, como diz a palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer fazer parte da nossa vida em verdade, em graça. Obrigado porque o Evangelho nos mostra, nos revela o Senhor cheio de graça. Nós somos carentes da sua graça. Nós necessitamos da sua graça. Certamente nós, na multidão, temos necessidades. E muitas. E a sua graça, ela é suficiente para nós. Mas também precisamos da verdade, Senhor, porque a verdade é o caminho, como diz a tua palavra. A verdade é quem liberta. A verdade é quem nos faz, de fato, conhecer e crer que tu és o Santo de Deus.
que Tu és o pão da vida, Tu és aquele que subsiste para a vida eterna. Senhor, nós Te louvamos pela profundidade desse Evangelho. Poderíamos ficar um ano só nestas palavras para extrair, Senhor, os tesouros escondidos que nós temos aqui. Mas nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine a caminhar e a receber desta verdade, para sermos contados quanto aqueles que receberam e foram feitos filhos de Deus, segundo o Teu Evangelho, segundo a Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos, ó Pai, a condição de subtrair, de extrair o máximo possível, Pai, da verdade do Senhor, para que a gente possa, Senhor, ser contado com aqueles que estão contigo, com aqueles que não têm para onde ir, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.